ensina que a palavra é vida, em sua casa Ele quer entrar. Vem à nossa frente passar, porque aonde o Pai passa, nada embaraça. O Pai vem nos ensinar que a palavra é vida, em sua casa Ele quer entrar. Vem à nossa frente passar, porque aonde o Pai passa, nada embaraça. Olá, minha irmã, meu irmão, paz e alegria para você. Está começando mais um programa Pai Passa na Frente, aqui na TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai. Louvado seja Deus por você, pela sua vida e pela sua fidelidade a essa obra de amor. Você é responsável por manter essa obra no ar. Você sabia disso? É uma responsabilidade muito grande. Então, que o Pai Eterno abençoe você. Abençoe a sua família por todo o bem que você tem feito ao ser um associado à AFIP, a Associação Filhos do Pai Eterno. É por você e com você que nós estamos no ar, mais uma vez, rezando, intercedendo por suas necessidades, por sua vida, por seus pedidos. Pedindo que o Pai Eterno lhe conceda toda a bênção, toda a graça e a proteção para tudo o que você necessita. Nessa semana nós estamos meditando os efeitos da graça e hoje o tema do nosso programa é a justificação. Então vamos rezar, agradecendo, pedindo ao Pai Eterno que Ele nos conceda tudo o que nós necessitamos para uma vida melhor. E para nos ajudar na reflexão e na nossa oração, você já sabe, temos aqui uma bancada toda especial, não é mesmo, Caísa? Isso mesmo, especial e abençoada, não é, Marcos? Esse momento é muito cheio da bênção, do cuidado de Deus, eu tenho certeza absoluta. Toda essa bênção que nós experimentamos aqui na bancada, aqui no estúdio, você também, na sua casa, onde você está, experimenta. Porque é o próprio, nosso querido, amado Pai Eterno que está cuidando de todo esse momento, né, Marcos? Com certeza. É por Ele, com Ele que nós aqui estamos e é para Ele também que nós vamos, né, Deberval? Deus queira que nós tenhamos sempre essa perspectiva, né? De para Ele sempre, graça sobre graça, para que nós realmente reconheçamos que todas as graças vêm da parte de Deus. Isso mesmo. E a nossa oração, ela se completa com as canções que nos embalam, que nos fazem sentir a presença do Pai Eterno em nossa vida e em nosso coração. Exatamente, Marcos. Olá para você e olá para você também que está nos acompanhando aí em casa agora no Pai Passa na Frente. Porque onde o Pai passa, nada embaraça. Nada embaraça. É nessa certeza que nós estamos aqui. E eu convido você desde já a participar também do nosso programa, enviando o seu pedido de oração, a sua mensagem, no nosso Facebook e no nosso Instagram da TV Pai Eterno, facebook.com/TV Pai Eterno e no Instagram @TV Pai Eterno. E convido você a se associar, nossa equipe está esperando a sua ligação. Os nossos atendentes no call center aqui pertinho da gente estão ansiosos para falar com você, para realizar o seu cadastro. Ligue agora no 62 3506 9800 e você pode fazer também a sua associação pelo nosso portal paieterno.com. E para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na TV Pai Eterno e também na Associação Filhos do Pai Eterno, você pode baixar no seu celular, no seu smartphone, o nosso aplicativo. Visite a loja de aplicativos do seu telefone, procure lá Pai Eterno e você vai baixar o aplicativo. É super fácil. Momento da nossa oração inicial. Momento de nós invocarmos o Espírito Santo, pedir que Ele nos ajude, que Ele venha em nosso socorro, que Ele preencha aquilo que falta à nossa vida, que Ele dê sentido àquilo que nós temos. O Espírito Santo é a alma da igreja, é a alma dos cristãos e é por Ele que nós chegamos cada vez mais perto do Pai Eterno. É por Ele, pela graça do Espírito Santo, abundante em nossa vida, que nós sentimos os frutos da ação misericordiosa de Deus na nossa vida. Então peçamos ao Espírito Santo que Ele abra o nosso coração, que Ele nos torne sensíveis
sensíveis a essa ação grandiosa do Pai na nossa vida. Vamos cantar pedindo o Espírito Santo. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Força, graça, bênção, tudo isso é o que nós acreditamos que neste momento alcança a nossa vida e a nossa história. Bênção que faz desse momento não um momento que acontece todos os dias e que é a mesma coisa, muito pelo contrário. Bênção que faz deste momento um momento único, onde o Senhor, de forma única também, comigo e com você, realiza transformação, fortalece cada um de nós, anima cada um de nós a caminhar na fé, a acreditar. Eu tenho um Deus que a cada dia que começa me dá assim uma força especial, que é a presença do Espírito Santo, para me conduzir, para me dar ânimo para viver o dia da melhor forma possível, para olhar para todas as pedras, para todos os obstáculos, para tudo que eu enfrentar e perceber, o meu Deus é maior do que tudo isso. Então o Espírito Santo vai renovando essa certeza em cada coração que agora reza conosco. A certeza de que o Senhor é maior do que tudo que nos acontece. E que quando aos nossos olhos humanos as situações estiverem muito difíceis, o Senhor é a força que nós precisamos para poder olhar para tudo e perceber que a força não vem de nós para enfrentar tudo, mas de Ti. Então, obrigada, Senhor, por enviar o Teu Espírito Santo para a vida daqueles que estão em hospitais, para as pessoas que estão desesperadas e que agora rezam conosco, as pessoas que estão tristes. Obrigada, Senhor, por tocar cada coração. Obrigada porque o Senhor está cuidando de nós através deste momento de oração. Te agradecemos, mas sim nos colocamos à disposição, todo o nosso ser, para que o Teu Espírito Santo inunde a nossa vida, toda a nossa história, tudo que trazemos no nosso pensamento, sentimento, tudo que tem em nós, que tudo seja alcançado pela Tua graça. E alcançados pela graça de Deus, somos também impulsionados a deixar que a verdade, que é proclamada através da palavra do Senhor, caia no nosso coração e dê frutos 100 por 1. Então, abra sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos do 20 ao 26. Romanos, capítulo 8, versículos do 20 ao 26. E a palavra nos diz assim: na verdade,
A criação ficou sujeita ao fracasso, não porque quis, mas por vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também ela seja libertada da escravidão, da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois bem, sabemos que a criação inteira geme e sofre até agora com dores de parto. E não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito. Gememos interiormente, esperando ansiosos a redenção do nosso corpo. Pois na esperança já fomos salvos. Uma esperança que se vê não é mais esperança. Quem é que espera uma coisa que já está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, é na perseverança que ansiosamente o aguardamos. Desse modo, vem o Espírito em socorro de nossa fraqueza, pois nem sabemos o que convém pedir. É o próprio Espírito que intercede com insistência por nós, com gemidos que não se exprimem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mais uma palavra que vem confirmar no nosso coração que precisamos depender da graça de Deus, né, Marcos? Depender a todo instante. Sem ela nós nada podemos, sem ela nós nada fazemos. E é como nos diz a própria palavra de Deus, que em Deus nós nos movemos, nele nós existimos e nele nós somos. E é por sua graça que nós nos mantemos. E mais uma vez a carta aos Romanos nos presenteia com uma leitura tão rica. Linda. E dentro desse contexto que a gente vem falando nessa semana sobre a vida no Espírito. Nós ouvimos os trechos, versículos 20 a 26 da carta aos Romanos, capítulo 8. E o tema da esperança nos ajuda a entender este efeito da graça que nós hoje meditamos, a justificação. É pela esperança que nós fomos salvos, pois na esperança já fomos salvos. Uma esperança que se vê não é mais esperança, nos diz o versículo 24. Quem é que espera uma coisa que já está vendo? A esperança é aquilo que nos move para aquilo que nós ainda não vemos. Um exemplo claro, nós celebramos há pouco o tempo do Natal e que é precedido pelo Advento. A virtude da esperança que marca o Advento, porque o Natal ainda não chegou, porque nós ainda não vemos o nascimento de Jesus. E assim é para nós a esperança da graça, a esperança na graça e a esperança de sermos justificados. Sermos justificados, pois ela é um efeito da graça. Este trecho que nós ouvimos nos apresenta que desde o início a criação ficou sujeita ao fracasso. Não porque quis, mas por vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que ela seja libertada da escravidão, da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Veja, o nosso Pai eterno quis nos salvar, quis nos libertar para fazermos a experiência da glória dos filhos de Deus. O Catecismo da Igreja Católica tem explicações belíssimas e riquíssimas sobre a graça e a justificação. A graça do Espírito Santo, nos diz o Catecismo, tem o poder de nos justificar, isto é, de purificar os nossos pecados e comunicar-nos a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. A justificação, ela ocorre graças à iniciativa da misericórdia de Deus. Quando nós refletimos sobre a conversão, nós meditamos sobre a iniciativa.
não é iniciativa nossa, não é mérito nenhum nosso, não é mérito de nossa parte, mas é uma necessidade nossa. Nós temos necessidade e a misericórdia de Deus nos presenteia gratuitamente. É graça, é de graça, é dom. É um benefício que nós recebemos da misericórdia de Deus, que nos oferece o perdão. Pela justificação, nós somos reconciliados com Deus. E como é bom vivermos reconciliados, com o coração pacificado, libertos de tudo aquilo que nos prende. Quando nós vivemos escravizados no pecado, e a leitura nos fala, quando nós estamos sujeitos ao fracasso, e a esperança que nós temos é de sermos libertos da escravidão, quando nós estamos presos ao pecado, ao fracasso, nós vamos ficando amargurados. A nossa vida vai perdendo o brilho, vai perdendo a luz. Nós vamos ficando opacos. É como aquele jogo bonito que você tem em casa, que se você não limpa ele frequentemente, ele vai acumulando poeira, vai perdendo o brilho, o viço de estar ali, seja um vaso ou talvez aquele jogo de talheres. Se você não polir, não limpar, ele vai perder o brilho, vai perder a beleza. Assim é a nossa alma. Quanto mais presos nós vamos ficando ao pecado, às nossas fraquezas, aos nossos fracassos, mais nós vamos perdendo o brilho. Não o brilho nosso, mas o brilho de Deus que reluz em nós. O brilho é dele, não é nosso. E aí nós precisamos de refletir este brilho, essa luz. Assim como nós temos necessidade de fazer a experiência da misericórdia, de sentir a justificação em nós, nós também temos essa necessidade de resplandecer, a necessidade de fazer brilhar a luz de Deus, fazer brilhar esta luz tão forte que a humanidade tem tanta necessidade. Portanto, minha irmã, meu irmão, vamos fazer brilhar a luz de Deus, fazer resplandecer a graça de Deus. Início de ano é um tempo de metas, de planejamentos e muitas vezes de promessas que nós fazemos. Muitas não se cumprem, mas vamos fazer aquilo que nós conseguimos cumprir. E na nossa vida espiritual, façamos o possível para resplandecer a graça e a beleza de Deus, do nosso coração, da nossa experiência de fé para com aqueles que convivem conosco. Assim faz sentido nós confiarmos em Deus e sentirmos a presença da graça dele em nós, né, Demerval? Está aí a chave, né? É o que faz sentido. Às vezes acontece, não é às vezes, acontece muito. De as pessoas se encantarem com a fé da igreja, com a alegria que reina nos encontros dos irmãos, e isso atrai muitas pessoas que passam, que veem, que se encantam, que se aproximam. Mas a verdade é que nós estamos numa caminhada. Então, não é assim sorrisos e abraços o tempo todo. Nós temos lutas, né? Nós temos atividades que precisam ser feitas, até mesmo para manter essa nossa caminhada na integridade à qual fomos chamados, que é a integridade da fé. Então, nós temos atividades necessárias que devem ser cumpridas. E, às vezes, essas atividades, por serem rotineiras, acabam apagando um pouco daquele brilho inicial, daquele lustro que o Marcos dizia para nós agora há pouco, que nos encanta, que nos atrai, que até nos diverte, até nos distrai dos nossos sofrimentos, das nossas dores, mas às vezes por conta dessas atividades rotineiras, nós vamos perdendo o elan, perdendo
perdendo a graça, né? Perdendo a graça. Nós deixamos esta graça de Deus esvair entre os dedos. E não prestamos atenção no quanto nós dependemos dela, no quanto nós somos dependentes da graça de Deus. Certa vez São Paulo pedia para Nosso Senhor tirar um certo espinho da carne dele, né? Achando que com isso ele pudesse talvez trabalhar mais intensamente para a causa do reino. A gente não entende muito bem o que passa na mente de um gênio como foi, enquanto caminhou aqui, São Paulo. Mas dá para perceber que ele desejava se livrar de um sofrimento corporal para se intensificar naquilo que era mais preocupante para ele, que era a expansão do reino de Deus, do anúncio da ressurreição de Jesus. Mas qual foi a resposta de Jesus para São Paulo diante de um propósito tão generoso, tão rico como esse, né? Nós poderíamos entender assim, não, é justo, ele merece. Então, Nosso Senhor vai tirar esse espinho da carne dele. Mas Nosso Senhor não tirou. O que Nosso Senhor disse para ele serve para nós nas nossas angústias diárias, nos nossos sofrimentos cotidianos. A ti basta a minha graça. A ti basta a minha graça. O que significa que sem a graça de Deus nós não somos nada, nós não podemos nada, nós não fazemos nada que preste. Então, aquilo que é bom, que sai de nós, é fruto da graça que Deus opera em nossas vidas. Essa graça começa com a justificação. Porque se nós somos salvos, e nós somos salvos pela fé na ressurreição de Jesus, na sua encarnação, no propósito de Jesus estar no meio de nós, no seu sofrimento, no seu martírio e na sua ressurreição triunfal, essa fé que nos alimenta na esperança do cumprimento da promessa que Jesus fez. Tudo isso para nós só é possível porque foi Deus quem nos deu, sem merecermos. Nós não fizemos absolutamente nada para merecermos. É dom, é graça, é de graça. Até porque não podemos pagar um preço assim tão alto. Mas se nós esquecemos dessa gratuidade do dom de Deus, dessa bondade infinita, da ação de Deus na nossa vida, não só colocando tudo num balaio só, né? A ação de Deus na transformação do mundo, não, mas antes disso, na transformação de cada um daqueles que creem, da minha vida, da vida de cada um de nós que estamos aqui, na sua vida que nos assiste agora. Tudo isso depende dessa graça. E se nós nos esquecemos da graça, então o que nos resta é voltar à vida velha. É voltar àquela situação infantil de birra sobre birra, reclamação sobre reclamação, lamúria sobre lamúria, de infelicidade, de insatisfação. E é uma bobagem tão grande nós nos perdermos nesta mesquinhez, enquanto nós temos tudo para sermos felizes. Ainda que as coisas à nossa volta continuem difíceis, mas agora nós temos a esperança de que tudo isso vai se transformar em algo muito bom, que é exatamente a promessa que Nosso Senhor fez para nós que cremos. Ele há de fazer novas todas as coisas. Ele há de criar para nós
novos céus e nova terra. Não sei quando será, mas será. Não porque eu quero, eu quero que seja assim. Não tenho forças para isso. É porque Deus prometeu, é porque Ele quer. E Ele quer para o nosso bem, não para si. Ele não precisa de algo novo. Nós precisamos. Nós precisamos de um mundo novo, onde Ele reine. Nós precisamos de um ambiente santificado pela graça de Deus. Nós precisamos de relações santificadas pela graça de Deus. Nós precisamos de obras santificadas pela graça de Deus. E tudo isso é possível, tudo isso realmente acontece na medida em que nós nos envolvemos com essa graça de Deus. Deixamos de lado as dores, os espinhos na carne, que às vezes até se acumulam na nossa vida, e nos mantemos atentos a essa presença constante de Deus na nossa vida, através das suas graças, graça sobre graça sendo derramadas em nossas vidas. Nós não podemos nos perder com o burburinho do dia a dia, com as mesquinharias do dia a dia. Não, nós temos um mundo muito rico a ser construído. Nós temos, além de participar desta nova construção de um mundo novo, de testemunhar aquilo que Deus está construindo aos nossos olhos. Eu fico sempre impressionado quando eu lembro do princípio da minha caminhada de fé, aquele instante em que eu me voltei para Deus com a reta intenção de conhecer a Deus na minha própria vida. E na medida em que eu iniciava essa caminhada, eu ficava imaginando o quanto nós precisamos crescer ainda para sermos agradáveis a Deus. Pensava assim, tantas coisas ainda precisam ser mudadas, tantas realidades ainda precisam ser transformadas, tantas situações difíceis precisam ser modificadas. E eu achava que, de tão grandes que eram, que eu precisava começar a trabalhar em prol do reino de Deus, a ser um operário nesta obra do reino de Deus, para que, quem sabe, os filhos que Ele quisesse me dar, ou os netos os filhos dos meus filhos, pudessem ver alguma coisa. Mas a verdade é que eu já estou vendo muita coisa acontecendo. Esta TV, por exemplo, é uma obra de Deus que eu achava que fosse acontecer, sim, mas muito longe deste tempo. E eu já sou testemunha. Eu já estou aqui, dentro desta obra. É uma graça que Deus me coloca na minha vida para provar que realmente a esperança que nós devemos cultivar valerá a pena cada trabalho, cada labuta, cada sofrimento, cada calo, cada dificuldade que nós passarmos, valerá a pena. Não será em vão. E isso tudo por quê? Porque nós só precisamos contar com a graça de Deus, de mais nada. Precisamos esperar em Deus, esperar contra toda desesperança, vai dizer São Paulo. Para nós, então, é muito fácil quando pensamos por essa perspectiva, ainda que haja muitas dificuldades, mas elas passarão e permanecerá o quê? A graça de Deus. É isso que importa para nós. Precisamos confiar sem cessar o tempo todo na graça de Deus. Porque a esperança não decepciona. Jamais. Jamais decepciona, né? E como é bom sentir. E quando você fala da graça, eu estava aqui pensando e contemplando a figura da Virgem Maria. Contemplando, inclusive, fisicamente a figura da Virgem Maria, que nós proclamamos todas as vezes que nós rezamos a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Não foi pela metade, não é uma porção pequenininha, não é um pouquinho dentro de um copo. Foi plena, cheia
transbordante da graça. E como é bom nós sentirmos essa presença, a força da graça em nós, Deus que atua em nós, o amor do Pai que atua em nós pela sua graça. E agora eu vou partir para um outro universo, para uma comparação simplória, que é do palhaço. Se o palhaço perde a graça, para que serve o palhaço? O sentido dele, a sua figura, o seu exercício, o seu ministério é um exercício de graça. Nós todos esperamos um palhaço engraçado. E se o palhaço é aquele palhaço sem graça, a gente não gosta. Assim é o cristão que afasta da graça, dessa experiência. Né? De fato. Tem até uma frase que se ouve muito no cursilho de cristandade: um cristão triste é um triste cristão. Né? Quer dizer, não tem sentido. Não tem. Então é preciso fazer essa experiência profunda sempre, para que nós sejamos uma presença de graça, não para fazer somente graça para as pessoas, para fazer rir, não é isso, mas para que a gente seja uma presença da graça de Deus, assim como São Paulo exclamou que ele só tinha necessidade da graça. Nós também somos chamados, né, Caís, a expressar nossa confiança para sermos de fato justificados, porque Deus quis que nós merecêssemos a justificação no seu Filho Jesus Cristo. Por isso Ele nos enviou o seu Filho, que nasceu, morreu, ressuscitou para nos salvar. Isso. Enquanto vocês iam falando, enquanto eu li a leitura no início, vinha e, claro, eu pedia muito para Deus: renove em mim essa confiança na Tua graça. Porque se a gente não tiver essa confiança, realmente a gente vai perdendo o sentido da vida, a gente desanima muito fácil, a gente sempre vai achar que tudo é maior do que a graça de Deus em nossa vida. Vamos nos desesperando. E nada, ontem nós falamos de conversão, de contrição, hoje falando de justificação, nada disso. Você está compreendendo conosco que nada é por nossas forças, não. Tudo é graça de Deus em nós, tudo. Em Romanos, um pouquinho antes, lá no capítulo 3, diz: porque diante dele ninguém será justificado pelas obras da lei, pois pela lei só vem o conhecimento do pecado. Não é lei, não é que eu vou cumprir algo, vou fazer tudo certinho e por isso Deus vai me dar a graça de ser justificado, de viver a conversão. Não é isso, mas é depender de Deus, é saber que Ele é o autor de toda a bênção e graça que eu preciso para a minha vida, de tudo. Se de repente, vamos supor, Deus fala: não vou dar graça para Caís em nada, eu não vou conseguir fazer nada, como disse Demerval. Pelas minhas forças, eu posso até fazer alguma coisa, mas nada que preste ao ponto de me dar essa grande alegria de viver a justificação, a conversão, de ser uma pessoa do bem, de ser capaz de amar, de fazer o bem, de fazer uma boa ação, de poder trabalhar e ver que o meu trabalho está causando algo bom em mim. Eu não vou ser capaz de viver assim, porque isso tudo nós vivemos quando nós dependemos da graça de Deus. E talvez você esteja até vivendo isso inconscientemente, mas hoje nós estamos convidando você a olhar para todas as coisas que te acontecem, perceber que tudo é graça, é bênção. Tudo. O seu trabalho, o que você vem conquistando. E quando nós vamos olhando para tudo e percebendo que tudo nos vem de Deus, a vida vai tendo um outro sentido. Você é chamado hoje a viver essa experiência, olhar para tudo na sua vida e perceber: é graça de Deus. Talvez hoje você esteja passando por momentos muito difíceis, mas está aí de pé, firme, querendo lutar mais e mais. Isso tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus, porque senão nós vamos desistindo fácil das coisas, desistindo da nossa família,
achando que não devemos mais lutar por aquela pessoa que precisa de libertação, mas não, Deus está aí te dando forças e você está continuando a caminhada, lutando, está doente, mas você está aí lutando pela vida, não vou desistir não, vou atrás de um tratamento ali, vou atrás de um tratamento em outro hospital, vou em outra cidade, vou correr atrás, mas da onde que eu estou tendo forças para fazer tudo isso? É graça de Deus, não é por suas forças. De jeito nenhum. Estou superando a perda de alguém, eu perdi o emprego, estou sem emprego há tantos anos, como que eu fico firme assim? Como que eu tenho forças para ainda sair aí entregando currículos? É graça de Deus na sua vida. É o Senhor agindo, é o Espírito Santo, como diz aqui a palavra, desse modo vem o Espírito em socorro à nossa fraqueza, pois nem sabemos o que convém pedir. Mas o Espírito Santo sempre vem em nosso socorro. E como é bom poder contar com a graça de Deus. E quando nós vamos contando com a graça de Deus, quando nós colocamos o nosso coração à disposição para contar com a bênção que Deus tem para a nossa vida, nós vamos entendendo que diante de tudo que nos acontece, Deus quer realizar o seu plano de salvação em nós. E Nossa Senhora, quando ela disse seu sim, com certeza foi dependendo da graça, mas com certeza também ela tinha uma certeza no seu coração. Eu estou contribuindo, dizendo meu sim para que o plano de salvação aconteça. Ela dependeu da graça e a cada situação que ela ia enfrentando de dificuldade, ela sabia o porquê de tudo aquilo. Ela tinha certeza de tudo que o Senhor estava realizando através de cada situação, porque ela dependia da graça, dependeu da graça. Depender da graça de Deus também abre os nossos olhos, nos dá uma visão espiritual diante de tudo que enfrentamos. E aí nós vamos saber, sim, eu sei, o Senhor tem um plano muito maior diante de tudo que eu estou enfrentando, diante de tudo que eu enfrento, tanto no meu interior como no meu exterior. Deus tem um plano muito maior. Por que tudo isso? Por que eu consigo ver tudo isso? Porque estou dependendo da graça de Deus. Quando eu não dependo, ou quando eu não vejo a graça de Deus agindo na minha vida, acho que tudo é por minhas forças, as coisas elas vão acontecendo e eu não vejo sentido em nada. O problema acontece, eu enfrento o problema pelo problema. E aí aquilo fica um peso muito grande, fica mesmo. O desemprego vem, é difícil, eu sei, eu sou ser humano também, nós somos, e é difícil. Mas eu preciso neste mundo compreender que eu não posso viver as coisas pelas coisas. Estou desempregada, eu vou viver o desemprego pelo desemprego. Estou passando dificuldade lá na minha casa com uma enfermidade, eu vou viver aquela dificuldade pela dificuldade. Não, não podemos. Tudo que nos acontece, você é filho amado, eu sou filha amada, nós somos filhos amados do Pai Eterno. Então, nada do que nos acontece é por acaso. O Senhor tem um plano para realizar em nossa vida. E nós precisamos depender da graça de Deus, olhar para tudo e perceber que é graça de Deus agindo, mesmo nas nossas dificuldades. E como disse o Demerval, não precisa pensar que nós vamos, eu vou para a igreja, eu vou estar lá em oração, então tudo vai ser mil maravilhas. Não, a luta continua, eu preciso depender da força e da graça de Deus para seguir em frente. Pode ser que no início eu faça essa experiência de muita alegria, de coisas muito boas, mas depois vão vir as dificuldades, o processo ali vai me exigindo mudança de vida, e aí tudo vai ficando mais difícil, mas a graça de Deus nos dá sempre força para seguirmos em frente e olharmos para tudo e perceber, Deus vai fazer, já está fazendo obra nova em minha vida. E isso tudo é que nos faz olhar para a vida e perceber que a luz ela existe, que nós somos instrumentos dessa luz. Sem dúvida, isso me faz lembrar de uma canção que era cantada muito, principalmente pelas comunidades eclesiais. Deus chama a gente para um momento novo e tem um verso dela que diz: a força que hoje faz brotar a vida atua em nós pela sua graça. Então que nós sintamos de verdade a força que hoje faz brotar a vida para você,
a vida que o Pai nos comunicou por meio de seu Filho Jesus Cristo. E juntos, sigamos sempre nessa estrada de fé e de esperança. E como o apóstolo Paulo, possamos dizer: pela graça de Deus, sou o que sou. Amém. E estamos falando de fé, de esperança, e nós vamos acompanhar agora uma história de fé em uma aldeia no interior do Pernambuco. Lá é um dos locais onde Nossa Senhora apareceu a 2 garotas. O lugar recebe pessoas do mundo inteiro que se emocionam com o relato dos moradores. Veja na reportagem. Foi em Aldeia Guarda, em Simbres, município de Pesqueira, interior do estado de Pernambuco, que a Virgem Maria apareceu a 2 meninas, Maria da Luz e Maria da Conceição. Elas estavam aqui, abaixo, colhendo mamona. Estavam na roça, colhendo mamona. Que quando elas estavam ali, quebrando a mamona, aí elas encheram os balaios delas, aí as 2 se sentaram numa pedra, aí começaram a ver a lembrança de Lampião, que ele tinha tido nessa região aqui na época, viu? Aí quando elas viram aquela lembrança de Lampião, aí então, Maria da Luz disse assim: ô Maria da Conceição, e se Lampião chegasse aqui, o que seria de nós? Maria da Conceição disse: nada não ia acontecer, que Nossa Senhora nos defendia. Isso não aconteceria isso. Então, no momento que elas falaram, assim, aí lá, em direção ao monte lá em cima, aí começou caindo uma chuva, chuvinha bem fininha. Isto foi no dia de quarta-feira, na parte da manhã. Aí quando começou caindo aquela chuvinha bem fininha, aí começou descendo uma neve bem branquinha. Quando começou baixando aquela neve, aí deu como um relâmpago, que quando elas olharam, Nossa Senhora estava lá, com um menino muito lindo no braço. A primeira aparição, Nossa Senhora apareceu com um menino no braço, viu? Ao voltar para casa, as garotas contaram ao pai, que chegou a ir até o local, mas não conseguiu ver a santa. Nas aparições, a mãe de Jesus revelou os perigos que estavam por vir ao Brasil se o povo não fizesse oração e penitência. Aí eu sei que enquanto seu Arthur foi fazendo o caminhozinho para chegar lá, elas já estavam lá, elas 2. Nem ele viu como ela chegou lá. Aí chamou: chega, papai, venha ver como ela está aqui, tão linda. Tão linda, papai. Chegou ela. Até que, enfim, quando ele chegou lá, ele não viu. Ele olhou e disse: eu não estou vendo da Luz, que era Maria da Luz, sabe? Eu não estou vendo, cadê? Ele só ela ali, papai, como ela é tão linda. Aí ele foi assim: pergunte quem é ela. Aí elas perguntaram, ela disse: eu sou a Mãe da Graça. Aí ela foi e disse: ô papai, ela disse que é a Mãe da Graça. Ele disse: então pergunte a que fim ela veio nesse lugar tão difícil. Elas perguntaram, ela disse: eu vim para pedir penitência e oração, que haverá de vir 3 castigos. Aí então, seu Arthur disse: pergunte esses 3 castigos. Aí que quando elas perguntaram, ela disse que ia ser uma guerra forte e muito sangue derramado, e o comunismo ia tomar conta do Brasil. Foram 39 aparições. Em uma delas, Nossa Senhora tinha sangue escorrendo pelas mãos para mostrar o que seria derramado no Brasil. A história foi espalhada e a Igreja Católica mandou que o padre alemão José Kerley investigasse a história. Ele era de Buíque, padre José Kerley. Aí veio acompanhar elas. Aí ficou porque você sabe, ele não acredita, acho que não estava acreditando, né? Aí que quando foi um certo dia, elas mostraram, ele não viu, mostraram. Aí ele fez, para ver se elas estavam bem mesmo, se elas não estavam mentindo, ele fez, elas vendo Nossa Senhora, mas ele não viu. Aí ele fez umas perguntas, que elas ainda eram analfabetas. Ele fez essas perguntas em latim, na língua dele. Aí Nossa Senhora respondia em português para elas e elas respondiam para ele. Aí ele levou a outra. Fez as mesmas perguntas e Nossa Senhora falava, respondia para elas e ela para ele. Aí ele fez assim: a Mãe de Deus está aqui.
Aí ele acreditou, disse que ele de mão posta disse: a mão de Deus está aqui. As meninas, suas famílias e os padres que acreditaram na aparição chegaram a sofrer retaliações na cidade. As moças foram submetidas a exames psicológicos. Irmã Adélia teve não sei quantos colégios que não aceitou-las. Aí então, esse padre Kelly, Zé Kelly, arranjou no Santa Sofia de Garanhuns para ela. Lá aceitaram ela. Agora, nessa condição dela ficar em silêncio. Ela não falava. Irmã Adélia não falava sobre a aparição não, que ela viu. Maria da Conceição não acompanhou. Agora, Maria da Conceição não acompanhou, mas foram os pais que não deixaram, sabe? A bichinha casou, mas o marido dela bebia muito, aí judiava com ela. Aí ela se separou, ficou com a família. Ela ficou com a família dela, ela não teve filho. Que quando ela ficou com a família, aí depois ela ficou doente mental. Aí levaram ela, trataram dela, ela ficou bem, voltou. Continuou com a família. Aí deu um problema nas pernas de Maria da Conceição, que ela passou 10 anos sem andar. Ela não andava não, era de uma cadeira para outra. Quando foi depois de 10 anos, ela voltou a andar. São 306 degraus fora as rampas para chegar até onde Nossa Senhora apareceu para aquelas duas meninas. O caminho é difícil e cansativo, mas a chegada é de renovação e fé. Muita gente, quando chega aqui, muita gente chora, tem pessoas que se emocionam, não quer fazer assim, seu pedido pela metade, que aí é até o local dos pezinhos, que realmente eu levo as pessoas, mas com muita responsabilidade, que eu sei que é bem difícil a chegada. Foi nessa parte mais clara da rocha que a santa fez a sua primeira aparição, em 6 de agosto de 1936. Segundo relatos, o local nunca mais escureceu. Foi nessa partezinha branca que dá bolha, dá o crelodo, nunca foi pintada e já fica preta, mesmo com chuva, nunca muda. Aqui hoje é um santuário que atrai centenas de fiéis, principalmente no mês de agosto, quando são realizadas as festividades. O guia teve uma experiência inesquecível aqui e fez questão de contar à nossa equipe. O que mais me chamou a atenção foi uma vez que eu estava varrendo aqui sozinho, na sexta-feira, de manhãzinha. Quando eu terminei, eu senti um cheiro de rosa forte. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para baixo, não tinha ninguém, eu estava sozinho aqui. E o cheiro de rosa sempre continuando. Então, eu parei um pouquinho, me sentei, me deitei um pouquinho e fiquei pensando no que realmente fosse aquele cheiro de rosa. Porque não tinha ninguém aqui em cima, só eu. O coração ficou bem agitado. Confesso que ficou. E os sentimentos dos moradores é de orgulho e gratidão por viverem em um lugar marcado por tamanha fé. Eu me sinto feliz, eu me sinto tão feliz aqui. E mais feliz eu me sinto de cuidar aqui de Nossa Senhora, que desde eu pequena que já me criei aqui, cuidando de Nossa Senhora. Que por sinal, quando foi agora que a irmã dela já estava bem doentinha, ela mandou eu vir ficar nessa casa para eu ficar aqui mais próximo de Nossa Senhora, porque ali você é a pessoa ideal de cuidar de Nossa Senhora, que desde você pequena que você acompanhou. Que bela manifestação da graça de Deus pela Virgem Maria, né? Aqui tão perto de nós, no Brasil, né? Na cidade de Pesqueira, no Pernambuco. Obrigado pela oportunidade de nós conhecermos um pouco dessa história, da devoção, das aparições de Nossa Senhora. Agora é o momento em que nós rezamos por você, que deixa a sua mensagem, o seu pedido de oração nas nossas redes sociais. Aqui no Instagram da TV Pai Eterno, no post do programa de hoje, a Tainara Gomes pede oração pela sua vida financeira, pela saúde de sua mãe, pelo seu trabalho e pelo seu casamento. A Maria de Lourdes de Souza pede que o Pai Eterno olhe por ela. E Ele está olhando, Maria de Lourdes, com certeza. Nós também rezamos com a Fabiana Vasconcelos, que pede pela saúde de sua prima Fernanda, pelo seu irmão Vilmar, e agradecer sempre. É o que a Fabiana coloca aqui, isso mesmo, Fabiana, agradecer sempre. A Timeire pede orações por sua mãe, por sua família,
por seu matrimônio. A Maria Sandra Cruz pede orações por ela, orações pela sua família, pelos seus netos. A Rita Salles pede que o Pai Eterno abençoe a sua vida, pede por sua saúde mental, espiritual e pela proteção de sua família. Nós também rezamos pela Erivânia Taveira, que pede oração pela restauração do seu matrimônio. A Maria Ivane pede oração para conseguir um emprego e pede essa graça ao Pai Eterno. E junto com você, Maria Ivane, nós pedimos por todas as pessoas que estão desempregadas, por aquelas que passam por tribulação no seu trabalho, para que recebam sempre a graça de Deus e tenham sempre a bondade do Senhor em suas vidas. E neste dia também, nós rezamos pela Dona Cida, Dona Aparecida, que é devota do Divino Pai Eterno, lá na cidade de Formiga, em Minas Gerais, que pede as nossas orações e acompanha sempre o nosso programa. Então, para a senhora também, um abraço, Dona Cida, para toda a sua família, seus filhos, seus netos. E nós também rezamos neste dia pelo Padre Divino Erasmo. Padre Divino Erasmo, que é vigário do Santuário Sagrada Família aqui em Goiânia e que hoje está fazendo aniversário. Então, Padre Divino Erasmo, o nosso abraço, a nossa oração pelo seu ministério, que o Senhor continue sempre irradiando esta alegria, essa disposição de servir. E eu sei que o Senhor acompanha sempre. Todas as vezes que eu encontro com ele, Caísa, Demerval, Padre Erasmo fala: olha, eu acompanho o programa sempre que eu posso. E ele é um apóstolo das confissões, da direção espiritual, da visita aos enfermos, está sempre lá na luta, trabalhando, cuidando da saúde também, porque é um atleta, né? E também acompanhando, rezando com a gente. Então, o Senhor Padre Erasmo, a nossa oração e a gratidão pelo seu ministério neste dia. Isso. E ele, como sempre ele diz, né, em todas as vezes que ele termina a Santa Missa, lá na rádio, que ele termina o programa de rádio, ele fala: e não se esqueçam, eu amo vocês. A gente também ama o Senhor e está sempre em oração pela vocação do Senhor, viu, Padre? Assim como também nós rezamos por cada família, por cada sacerdote que está sempre acompanhando o nosso programa, que a bênção de Deus aconteça aí na vida de cada um. Rezo também pela Dona Luzia, de Catalão, interior de Goiás, que está sempre acompanhando a nossa programação. Ela é mãe do Batista. Para quem conhece o Batista, chama ele Batistinha. Então a gente manda um abraço e muita oração também para toda a família da senhora, viu? E você que está rezando conosco através do Facebook, sejam sempre bem-vindos. Dona Judite Santos está pedindo em especial pela sua filha. Ela diz aqui que a filha está passando por alguns desafios no seu matrimônio, no seu casamento. Nós estamos em oração, Dona Judite, quando nós confiamos na graça de Deus, a graça de Deus vai abrindo caminhos, vai nos dando sabedoria para lidar com todas as situações. Então, colocamos em oração a vida da sua filha, do seu genro, e estamos aqui pedindo ao Pai Eterno que tudo dê certo e que a bênção aconteça na sua família. Heleneide Célio está pedindo também pela sua família, em Cariacica, Espírito Santo, sempre em oração conosco. A Salete, ela diz: peço hoje orações pela minha vida, pois estou fazendo aniversário. Então, parabéns, Salete. Agradeço pelo dom da minha vida e peço também cura, libertação, por tudo que tem acontecido comigo, ansiosos, desequilíbrios emocionais. Salete, eu consagro a sua vida, seu emocional, tudo que você traz aí no seu coração, nos seus pensamentos, ao Pai Eterno. E que cresça no seu coração a certeza de que o Pai Eterno está cuidando de você, viu? Vai dar tudo certo. Felicidades sempre. Rezo também pela Maria Ribeiro. Ela diz aqui: sempre que posso, acompanho o programa Pai Passa na Frente. É muito gratificante estar na presença de Deus através deste programa, rezar com vocês. Peço pela minha família, porque eu acredito que onde o Pai passa, nada embaraça. Nós também acreditamos com você, viu, Maria? Que toda a sua família, você pede também pela saúde da sua mãe, que tudo seja alcançado pela bênção do Pai Eterno. E, para terminar, eu rezo pela Leslie Magalhães Pereira. Ela está dizendo aqui que agradece por tudo que ela está enfrentando, porque ela está com câncer.
E diz aqui que agradece pelas etapas que ela já fez do tratamento, que foram concluídas. Ela diz, foram 16 sessões de quimioterapia com sucesso, graças ao Divino Pai Eterno. Agora estou na terceira etapa, a radioterapia. Peço ao Divino Pai Eterno que me proteja e me ilumine em toda essa luta. Nós temos a certeza que o Pai Eterno está te protegendo e te iluminando. Traga sempre no seu coração a certeza, onde o Pai passa, nada embaraça, e que a bênção de Deus seja sempre, que a bênção do Pai Eterno seja sempre a sua força. Um grande abraço e conte com as nossas orações, né, Marcos? Com certeza, as nossas orações sempre, e junto com a Leslie, que agradece ao Pai Eterno pelo término dessa etapa, eu também louvo e bendigo ao Pai Eterno pela irmã Bernadette do Carmelo de Bananeiras. Ela me escreveu hoje e alegre por ter encerrado ontem também mais uma etapa da quimioterapia, a última etapa. E mandou até um vídeo dela tocando o sino e agradecendo por ter finalizado essa etapa. Então, louvado seja Deus pela irmã Bernadette, pela Leslie e por todas as pessoas que estão na luta contra o câncer. Amém. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no Pai Passa na Frente. Mas daqui a pouquinho nós voltamos com mais oração, com mais participação por você. A força que hoje faz voltar a vida, atua em nós pela sua graça. É Deus que nos convida para trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Estamos de volta com o programa Pai Passa na Frente. Obrigado por você que reza conosco neste dia especial, neste dia que o Senhor preparou para nós. Momento de nós conhecermos um pouquinho da vida do santo do dia. E hoje, dia 8 de janeiro, dentre os tantos santos que nós celebramos, como São Severino, nós vamos conhecer a história de Santo Antônio de Catigeró. Escolhi especialmente essa história deste santo de hoje porque Santo Antônio de Catigeró foi um escravo que se tornou santo. Nasceu na Cirenaica, uma região no norte da África, no fim do século XV. Na terra natal, praticou a religião chamada Islamismo, que foi fundada por Maomé. Depois, capturado como escravo, foi levado para a ilha da Sicília, no sul da Itália. Ali, Antônio foi vendido para um senhor cristão. Naquele tempo, o escravo era comprado pelo valor equivalente a 2 cavalos. Muito bom e humilde, Antônio era chamado de Tio Antônio. Foi instruído pelos patrões sobre a vida e a missão de Jesus Cristo. E desse conhecimento da vida de Jesus, Antônio passou a amar o nosso Salvador e pediu para ser batizado. Tornou-se cristão. Não foi, porém, um cristão comum, muito menos um cristão relaxado. Ele praticava a lei de Deus com todo fervor. Amava a Deus, procurando sempre estar com Ele por meio da oração. Procurava conhecer também a palavra de Deus. Orava muito, até durante a noite. Sempre se confessava e recebia Jesus na comunhão. Como a vontade de Deus é que nós amemos aos nossos irmãos, que nós amemos uns aos outros, ele amava realmente o próximo. Primeiramente, Antônio era muito trabalhador, cumprindo sempre as ordens do seu patrão, que o encarregou de cuidar das ovelhas. Depois, ele tinha um amor enorme pelos pobres. Pedia ao povo da cidade onde morava, a cidade de Noto, esmolas, e distribuía pelos pobres.
Além das esmolas, ele também pedia alimento e roupas. Ajudava os pobres também distribuindo leite e queijo das ovelhas. Uma vez o patrão o proibiu de dar leite e queijo para os pobres. Antônio obedeceu. Então a produção diminuiu bastante. O patrão viu que ia tomar prejuízo. Mandou então que Antônio continuasse a atender os pobres. E as ovelhas continuaram a produzir como antes, para a alegria do patrão. Deus deu a Antônio de Catigeró o dom de fazer milagres, de modo especial de curar pessoas. Muitos o procuravam para alcançar a saúde. Antônio, muito humilde, dizia que ele não passava de um simples escravo do Senhor Jesus e só Deus tem o poder de curar. Impunha as mãos aos enfermos, rezava e Deus curava. Depois de sua morte, continuou a fazer muitos milagres. E até hoje temos testemunhas de muitas pessoas que alcançaram grandes graças por intercessão de Santo Antônio de Catigeró. E uma devoção que é bastante forte no Brasil. O Brasil é um dos países que tem, inclusive, uma das maiores devoções a Santo Antônio de Catigeró, nas comunidades de maioria de população negra, comunidades do interior, pobres, pedem a intercessão deste santo, que em tudo e por tudo serviu a Deus e manifestou a graça dele no meio dos seus. Isso, quando você ia contando a história de Santo Antônio de Catigeró, isso que vinha no meu coração. Ele manifestava mesmo a graça de Deus para a vida das pessoas, era instrumento dessa graça de Deus. E nós convidamos você, então, a rezar conosco, pedindo a intercessão de Santo Antônio de Catigeró. Ó milagroso Santo Antônio de Catigeró, valei-me nesta hora de aflição. Preciso de vossa ajuda para vencer as lutas do dia a dia e as forças malignas que procuram tirar minha paz. Libertai-me das doenças e de todas as bactérias infecciosas que querem contaminar o meu corpo, colocando-me em enfermidades. Ó Santo Antônio de Catigeró, estendei as vossas mãos agora mesmo sobre mim, livrando-me dos desastres, da inveja e de todas as obras malignas. Ó Santo Antônio de Catigeró, iluminai os meus passos, a fim de que onde quer que eu vá, não encontre empecilhos, e guiada pela vossa luz, me desvie de todas as armadilhas preparadas pelos meus adversários. Ó Santo Antônio de Catigeró, abençoai a minha família, o meu pão e a minha casa, cobrindo-nos com o véu da prosperidade, do amor, da saúde e da felicidade para sempre. Assim seja. Santo Antônio de Catigeró, rogai por nós. Uma vida e uma história que é uma grande expressão da ação da graça de Deus, não é, Marcos? Sem dúvida. E essa oração tão linda, que é a oração mais antiga que se tem registro, a Santo Antônio de Catigeró, e são mais aproximadamente 3 séculos de devoção, e que sem dúvida veio com os escravos que vieram para o Brasil, né, que pediam a sua intercessão deste santo simples. E uma curiosidade que a gente encontra nos relatos de Santo Antônio de Catigeró, que embora canonizado, muita gente ainda o chama de beato, do beato Antônio de Catigeró, né? Mas é canonizado, santo que tem aí que nos intercede junto ao Pai. No exemplo, na vida dos santos, nós bendizemos a bondade do Pai Eterno por todos nós. Agora é momento que nós trazemos aqui a sua participação também, devoto, devota do Divino Pai Eterno. Você que é associado à AFIP e você que não é ainda, pode tomar a decisão de evangelizar conosco, de unir nessa corrente, de fazer parte desta grande família. Ligue para nós no 62 3506 9800 e faça parte dessa família de amor. Você é responsável por manter esta obra no ar.
e também de construir a casa do Pai. A sua participação é muito importante, muito importante. E hoje eu quero destacar aqui uma cartinha muito especial que nós recebemos, não é, Caísa? Muito. Da Dona Maria da Silva Lima. Ela é de Restinga, no Rio Grande do Sul. E ela nos enviou a cartinha que eu tenho aqui e também nos enviou as fotografias que eu vou pedir para o Aldo mostrar aqui para nós. E ela escreve que acompanha o nosso programa, que ela escreve, a Dona Maria da Silva Lima, escreve agradecendo por todas as orações que nós fazemos por ela. Ela disse que é doente, ela tem 87 anos, que é muito doente, mas que ela se sente muito melhor com as orações que nós fazemos por ela e pela família dela. Dona Maria, a senhora não sabe o quanto o nosso coração fica feliz de receber a sua cartinha e de saber que a oração que nós estamos fazendo está chegando aí no coração da senhora e está fazendo bem para a senhora. Esse é o nosso objetivo todos os dias, sempre, né, Caísa? Sempre. Rezar pelo bem de cada devoto, de cada devota, por todas as necessidades. E a Dona Maria pede também, além das orações por ela, a oração pelo esposo dela, o seu Oli Carlos, que também nos manda abraço. Ele já sofreu de câncer e é doente, ela fala, né? Pede as orações pela sua saúde para eles que estão lá em Restinga, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E, Dona Maria, nós temos um pedido para fazer para a senhora. Assim como nós rezamos pela senhora, pela sua família e por todos os devotos, nós também pedimos que a senhora reze sempre por nós. Isso. Fazemos essa sintonia de oração, essa sintonia de prece. Ficamos combinados dessa forma, nós rezamos pela senhora e a senhora reza por nós. Tá bom? E muito obrigado pelo carinho e por a senhora ajudar nessa obra do Divino Pai Eterno. Muito obrigado. E agora também vamos apresentar ao Pai Eterno as intenções, junto com o Demerval. Bom, então começamos com a Célia Santos, que é lá de Jaraguá do Sul, pedindo orações pela própria saúde e a saúde dos seus familiares também. Então, entenda que nós já acolhemos essa sua intenção nos nossos propósitos de oração e sinta-se atendida pela graça de Deus naquilo que você pede a Ele, né? Também tem a Terezinha Rodrigues da Silva, que é de Santa Luzia do Oeste, em Rondônia. Da mesma forma, ela pede por sua saúde e de seus familiares e também pede por todos os que estão desempregados. É uma situação realmente muito difícil e que precisa de toda a atenção de todos aqueles que estão em torno de pessoas que sofrem pelo desemprego, precisam sempre dessa força, né, desse apoio, desse incentivo. E se nós não podemos indicar para algum emprego, nós podemos suportar esses irmãos na intercessão, na oração. O João Sidney Barbosa é de Fartura, do estado de São Paulo. Ele pede saúde, pela sua saúde também, e proteção para toda a sua família. O Jandir José Piaia, de São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, da mesma maneira, pede pela própria saúde e por seus familiares. Veja que é uma constante, a saúde e os familiares, a saúde e os familiares. É impressionante como, de repente, nós percebemos essas necessidades como se fossem coadunadas, né? Se colocasse num funil e chegassem todas de uma mesma maneira, né? Saúde e família. Eu vejo isso constantemente aqui, né? Olha o exemplo também da Alice Anastácio Adolfo, que é de Tupã, também do estado de São Paulo. Peço orações para toda a minha família, mas ela estende um pouco mais as intenções dela para todos que fazem parte da AFIP. Então, se você faz parte da AFIP, se você é um associado da Associação Filhos do Pai Eterno, está contemplado aqui nessa intenção da Alice Anastácio Adolfo. E ela também pede por todos os redentoristas, todos os religiosos redentoristas, como o Padre Robson, por exemplo, e para todas as irmãs carmelitas. Então, nós nos associamos a Alice nessas intenções, pedimos a graça de Deus, né, para que conserve esses nossos irmãos religiosos
naquela esperança primeira que os motivou a acolher essa vocação em suas vidas e se mantenham firmes naquele propósito inicial, não se deixem esmorecer pelas rotinas, pelas atividades, às vezes até cansativas do dia a dia, mas que sejam insistentes na expectativa daquilo que Deus há de realizar e que motivou certamente a essa resposta positiva, a vocação que Deus fez no coração deles. Então, os redentoristas, as irmãs carmelitas, assim como todos os religiosos, todos os consagrados, sintam-se agora envolvidos pelo amor de Deus que é Pai e que nos acolhe em si mesmo. Amém. Amém. Amor do Pai Eterno que sempre faz obra maravilhosa em nossa vida e eu tenho certeza, você, através dos testemunhos, através de tantas graças aí alcançadas, você tem confirmado essa certeza no seu coração, essa verdade no seu coração. E como é bom poder, junto com você, contemplar a graça de Deus acontecendo em tantos lares. Louvado seja Deus por cada testemunho. E hoje nós vamos conhecer juntos um pouquinho da história da Isanete Bertola, de Vilhena, Roraima. E ela diz aqui: meu pai, Domingos Bertola, fez cirurgia de um olho por causa da catarata. Como sofreu um AVC meses depois, não fez a cirurgia do outro olho, pois teve um longo período de recuperação. Com o passar dos anos, ele acabou ficando cego. O médico informou que ele poderia voltar a enxergar se fizesse a cirurgia. Porém, seu caso era um pouco mais complicado pelo fato de ser uma catarata antiga. Como devota do Pai Eterno, ele e eu também acompanhávamos a novena diariamente e pedíamos que voltasse a enxergar. Em outubro de 2017, ele fez a cirurgia. Tudo ocorreu muito bem e já saiu do centro cirúrgico enxergando. Hoje, meu pai continua rezando a novena em ação de graças e eu estou aqui agradecendo ao Divino Pai Eterno por essa graça alcançada. Isanete, eu tenho certeza absoluta, conhecendo o seu testemunho, a sua história com a vida e a luta do seu pai, que o Pai Eterno cuidou do seu pai, de toda a sua família, atendendo os pedidos de oração, cuidando do seu Domingos, e eu tenho certeza também que ele continuará cuidando de todos. Então, muita bênção, muita gratidão no coração, confiança sempre na graça do Pai Eterno. Obrigada por compartilhar conosco um pouquinho aí da história da sua família. E quem também conta um pouquinho da sua luta é a Ilma Aparecida de Jesus Carvalho. Ela é de Uberlândia, Minas Gerais. Ela começa nos contando que em fevereiro do ano passado, o seu filho Alex sofreu um grave acidente e precisou passar por uma cirurgia no pâncreas. Por causa disso, ele ficou 20 dias na UTI. Como a alimentação era totalmente por sonda, ele acabou perdendo muito peso. Eu sempre acompanhava as novenas e pedia a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e também ao Divino Pai Eterno pela saúde do meu filho. Ele recebeu alta e continuou a recuperação em casa. Aos poucos foi melhorando e quando retornamos ao médico, recebemos a notícia que o pâncreas estava recuperado. Agradeço ao Divino Pai Eterno e a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro por esta graça. Louvado seja Deus, Ilma. E vamos continuar em oração pela saúde do Alex e por toda a sua família. Que todos a cada dia reconheçam a grandeza e as maravilhas que Deus, que o Pai Eterno realiza em nós. A nós basta a graça do nosso Deus. Ele cuida, sempre cuida de tudo que vivemos. Creia nisso. Obrigada também por compartilhar conosco essa graça alcançada. Cada um na sua realidade, fazendo experiência da graça de Deus que age e faz nova todas as coisas, né, Marcos? Todas as coisas que nos dá o ânimo para viver, para seguir. Então, por você que nós rezamos sempre, você que deixa o seu testemunho, você que envia o seu pedido de oração, você que responde a carta mensal do Padre Robson de Oliveira enviando o seu pedido de oração. E nós rezamos
Pela Honorina, que é devota do Divino Pai Eterno, e ela pede orações pela sua saúde física, mental e espiritual. E pede também que nós intercedamos pela sua família. Pede a graça do Pai por ela, pela sua família e pelos seus amigos. Amém, Honorina. Colocamos carinhosamente essa intenção no coração do Pai Eterno. Também rezamos com o Leandro Jair Alves, ele que é de Luzerna, em Santa Catarina, e agradece do fundo do coração por estar vivo e abençoado com a sua família unida, hoje e sempre. Pede saúde do corpo e da alma. E também com a Rosilene Maria, ela é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Nós pedimos bênção pela sua vida e de todos os seus familiares, com o olhar e misericórdia. Pede muita saúde, pede força e coragem para seguir e para ter o que for necessário para a vida de todos eles e para que eles sigam juntos até o céu. Então, por vocês, a nossa intenção de oração neste momento, especialmente tocando o coração do Pai Eterno com a nossa intenção. Esse é o resumo da nossa esperança, que caminhemos firmes até o fim para que todos entremos juntos no céu. Este é o desejo do Pai. Sim, sim, também desejamos toda a bênção para a vida da Dona Otilde, ela que diz aqui: gostaria que vocês rezassem para o bem-estar da minha família, que através de vossas orações o Divino Pai Eterno derrame muitas bênçãos sobre todos da minha casa, que tenhamos saúde. Desde já agradecemos. Nós é que agradecemos Dona Otilde, Dona Maria Augusta, Dona Maíra, por confiar a nós as suas intenções. Deus seja louvado pela família de cada um e vamos seguindo confiantes na graça de Deus. Com certeza, confiando sempre. Sempre. E agora é o momento em que nós trazemos uma palavra de vida para você, fruto da reflexão do tema dessa semana e do dia de hoje. E a palavra de hoje é uma palavra muito especial de Santo Agostinho. A graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos para recebê-la. Eu vou até repetir porque ela é muito forte e muito precisa. A graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos para recebê-la. Então, minha irmã, meu irmão, se você se acha incapaz, impotente da salvação e da graça de Deus, Santo Agostinho vem dar esse recado para você. Nós todos podemos nos tornar aptos para recebê-la. Ninguém nasce pronto, mas nós vamos nos tornando prontos para experimentar sempre essa graça do Pai Eterno, esse amor do Pai Eterno na nossa vida. E é por você e com você que nós confiamos e confiantes rezamos a nossa oração final. Juntos, como todos os dias, e é o convite que eu faço para você aí também, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, você que reza conosco dos hospitais, você que está enfermo, mas que está em casa. A nossa oração final é um momento também que nós recolhemos todas as nossas intenções, todos os nossos pedidos, todos os nossos devotos e apresentamos juntos ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, que nada me separe de Ti, nem a vida, nem a morte. Quero seguir-te sempre, estar ligado a Ti com todo o amor, depender de Tua graça nas tribulações e nas alegrias. Que Tua graça, Senhor, renove em mim o fogo de Tua santa caridade, a esperança de dias melhores, a fé em tudo o que me acontecer. Confio e espero em Tua bênção e proteção. E a nossa esperança, Pai Eterno, a nossa fé, Pai Eterno, é de filhos e filhas de devotos abandonados em Tuas mãos, de devotos, de devotas que estão de coração inseridos nesta obra de amor e que sentem em sua vida toda a bênção, toda a graça.
Obrigado, Divino Pai Eterno, porque mais um dia o Senhor nos dá a graça de viver e a graça de proclamar as maravilhas do Teu amor. Amém. Obrigado, Demerval, por mais um dia. Eu que agradeço. Caísa, Davidson. E obrigado você que rezou e que reza conosco todos os dias. Que a graça de nosso Senhor esteja aí na sua vida. E amanhã nós temos novamente um encontro marcado. E que até lá a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. O Pai vem nos ensinar que a palavra é vida, em sua casa Ele quer entrar. Vem à nossa frente passar, porque aonde o Pai passa, nada embaraça. O Pai vem nos ensinar